Agora que nós passamos pela introdução, nós iremos de fato fazer a implementação usando a arquitetura limpa em um aplicativo. Se você ainda não assistiu a introdução, eu vou deixar o link na descrição. Nós fizemos uma live falando sobre um pouco ali do Clean Arc, né, o que é uma arquitetura, onde usar, alguns conceitos. Então é importante que você assista. E também é importante deixar claro que essa primeira aplicação que nós iremos fazer é aquela que vocês já estão acostumados a ver por aí em alguns tutoriais sobre o CleanArch, né? Aquele aplicativo bem simples, usando assim usando o conceito da arquitetura limpa, mas não é um aplicativo que seja grande. Na live, no finalzinho, tem uma parte que a gente fala sobre uma aplicação que nós iremos fazer, que não é essa que eu vou fazer, que a gente vai fazer aqui mostrando. Essa que nós iremos fazer é só mostrando os conceitos ali mesmo, o que já tem por aí no YouTube se você procurar. Só que do nosso jeito, né? Com a nossa explicação, da nossa forma de fazer. Mas depois nós iremos fazer com uma aplicação bem mais complexa. É tanto que eu acredito que o Ailton vai ficar mais à frente até, porque ele vai fazer conforme um aplicativo que ele sempre teve vontade, como ele diz lá na live. Então vai até ser usado por a gente aqui dentro, né, da Strout. E eu acredito que vai ficar bem legal, porque vai dar para explorar bastante os conceitos do Clean Arc. Bom, dito isto, agora a primeira coisa que nós iremos fazer é construir nossa aplicação. Deixa eu já mostrar aqui minha tela. Deixa eu ver aqui o terminal. Aqui. Nós vamos seguir aquele padrão, né? Aquele padrão de organização conhecido, como eu já falei. Domain, a infra e a external. External, sei lá, né? Ou a parte external. Bom, então vamos lá. Beleza. Vamos criar nossa aplicação. Flora. Create. Eu vou colocar aqui plataformas específicas para não ver um monte de pasta. Então eu coloco aqui Android e iOS. E eu vou colocar aqui o nome como Clean. Eu vou colocar Clients Clean. Não, vai ficar esquisito. Vou colocar só Clean Arc. Dessa forma aqui. Nós iremos fazer uma aplicaçãozinha bem simples, estilo ali aqueles to-do, né? Tipo, listando alguns clientes. Aí vai ser algo bem tranquilo, nada que vocês já não viram antes. Pelo menos não nessas sequências de vídeo que teremos. Beleza? Aqui. Agora eu vou abrir o Visual Studio. Podemos fechar aqui o terminal. Beleza. Com o Visual Studio aberto, eu vou deixar por enquanto essa main, nós não vamos mexer aqui. E das coisas importantes é justamente essa questão aqui das telas aqui, né? Tipo, a gente começar a escrever telas. Porque o ideal é a gente começar primeiro pela regra de negócio, né? Tipo, a gente começa primeiro a definir o que é o projeto, quais são as entidades do projeto, ou seja, qual seja os objetos ali, né? Tipo, o core ali, né? O coração do projeto, aquilo que é necessário, aquilo que é o ideal, deixar isso bem definido. Depois implementar isso para depois começar a fazer tela. Então, a gente, antes de começar a pensar em como que vai ser a tela, como vai se comportar, a navegação, essa parte mais da UI, UX, a gente já pode começar implementando a parte da lógica mesmo de negócio, né? E para isso a gente não vai usar o Flutter, né? Então, tipo, é importante que você use o Dart, porque a gente só vai usar o Dart nesses momentos, só um pouco mais lá para frente que nós iremos utilizar o Flutter em si, né, para escrever, fazer as telas ali. Mas o ideal é você fazer dessa forma, né? Tipo,
Começar, se não me engano, é de dentro para fora. Acho que é isso o termo utilizado, que é o que a gente vamos fazer, iremos fazer. Bom, eu vou deixar aqui assim. Eu acho que daria até para apagar para não, acho que não é necessário apagar não esse arquivo main, porque eu acredito que vocês já sabem bem. Bom, a primeira coisa que nós iremos fazer é criar nossa pasta do main. Na do main é onde vai ficar nossas entidades, né? Nossas entidades representam um objeto da vida real. Então, por exemplo, um user, né? Tipo um cliente, um, um produto de alguma coisa. Então, esse tipo de coisa. Ah, é importante também que são as entidades são partes cruciais, né, do nosso projeto, são coisas que precisam estar ali, né, tipo, coisas que precisam existir. Então, eles precisam também ser o mais simples possível, o mais puro possível. Eles não podem ter dependência de algo externo, né? Então, tipo, se você quiser importar algum package para usar na sua entidade, você não pode, não é o correto. Você tem como você fazer isso, porém não na entidade. Você pode fazer isso em outro modo que estende da entidade. E aí lá você pode fazer dar todos os poderes que você quiser, né? A sua classe, a sua entidade. Além da entidade, também a gente tem os user cases. Os user cases é só um caso de uso, o próprio nome já diz, né? Um caso de uso, é uma ação. Por exemplo, obter todos os usuários. Isso é um caso de uso, você vai implementar este caso de uso apenas. Aí você pode ter salvar o usuário, é um outro caso de uso. Obter o usuário por nome, é outro caso de uso. Deletar o usuário por ID, é outro caso de uso. E aí você vai tendo vários casos de usos. Uma coisa importante sobre esses user cases. Eu tô passando aqui por cima para depois eu falar de novo enquanto eu tô fazendo. Eu acredito que assim fica mais dinâmico. Porque, tipo, quando eu for falar de novo na hora que eu for implementar, você meio que vai ter uma lembrança de que eu já falei antes. Então, eu acredito que é bem legal fazer dessa forma. Os casos de usos. Tem pessoas que dizem assim: ué, mas eu vou ter uma classe apenas com um método. Tipo, eu não posso ter esse mesmo user case com vários outros métodos. E aqui tem algumas divergências, né? Por exemplo, o ideal é você fazer só com um método. Por causa do S do Solid, né? Single Responsibility lá. Que é de responsabilidade única. Que diz que uma classe ou não só uma classe, um método, você deve aplicar isso em várias outras questões. Deve ter apenas uma responsabilidade. Então, assim, pode parecer em alguns casos de uso que não faz sentido, porque é pouco código. Mas pode acontecer que mais para frente de acabar crescendo esses seus casos de uso e poder ficar um pouco ruim, né, para fazer manutenção, esse tipo de coisa. Mas também depende muito da nomeação, né? Porque, tipo, eu já vi em alguns casos, vou dar um exemplo, não usando o CleanArch, mas em algum caso dessa questão de organização mesmo. Tipo, de ter um auth repository. Então, tipo, se tem um auth repository, se trata de autenticação. Mesmo que fique estranho. Tipo, porque lá dentro pode ter sign in, sign up, né? São várias responsabilidades relacionadas com autenticação. Pode ser meio estranho, então, tipo, é legal dar mais uma separada, colocar os nomes um pouco mais específicos e não tão genéricos, né? Tipo, sign in, sign up. Até porque, para você fazer um sign up, né, fazer um registro, você pode ter muito mais, dependendo do seu projeto, pode ter se registrar por número, se registrar com alguma conta do Google, do GitHub, do LinkedIn, da Apple, por aí vai. E imagina você colocar isso em uma classe chamada Alf e querer colocar lá dentro só porque o nome Alf é relacionado com autenticação. Então você vai tacar tudo lá dentro dos métodos. Isso não é legal. Então, às vezes é interessante você dar os nomes bem específicos para os seus arquivos, suas classes, e que os métodos deles estejam bem definidos.
Então vamos lá. Depois dos user cases, a gente tem também os repositories. Isso aqui é importante, porque você já está acostumado a fazer o repository e implementar ele logo de cara. E aí, o user case também tem isso, mas eu vou falar especificamente do repository para vocês entenderem mais rápido. No caso do repository, a gente só vai ter um contrato. O que é um contrato? É uma classe abstrata. É só termo, né? Contrato, mas é uma classe abstrata. E nessa classe abstrata, a gente iremos apenas definir os métodos. A gente não vamos implementar eles, a gente só vai definir eles ali. A gente vai dizer que quando alguém for implementar um repository da nossa camada, essa pessoa deve implementar todos os métodos que estão dentro desse nosso contrato. Outra coisa, a implementação do repository não pode ser feita dentro do domain. Ela vai ser fora. Então isso é importante. Sempre que vocês forem fazer, tá dentro do domain, vai colocar um repository, cria o contrato. Para depois implementar ele fora. Beleza? Bom, acredito que aqui já dá pra gente prosseguir. Eu coloquei aqui domain, mas eu vou criar uma outra pasta aqui para ficar mais legal. Vou colocar uma pasta chamada layers, né, de camadas. Eu vou jogar isso aqui dentro dessa pasta. Acho que acredito que assim fica bem melhor. Deixa eu ver se tá gravando certo aqui. Tá ok. Bom, então vamos lá, né? Primeira coisa que a gente deve fazer. Opa, aqui. Eu vou dar uma aumentada nesse zoom aqui porque eu não vou deixar assim. Bom, nós iremos fazer aqui agora uma pasta. E essa pasta vai ser nossas entidades, né? E nossa primeira entidade vai ser a nossa user entity. Beleza? E aqui eu vou colocar o nome dela, user entity. Ó, pessoal, um conselho. Quando for nomear arquivo, sempre coloque no final do que ele se trata. Eu já vi uma galerinha aí que gosta de colocar, por exemplo, aqui é só user, assim, secão mesmo, só tipo user. E como nome de classe, às vezes ele até põe certo, põe assim. Porém no arquivo põe só user. Para quem está desenvolvendo, muitas pessoas passam por isso. Quem está desenvolvendo em um projeto, está familiarizado com o projeto e sabe onde se encontrar, sabe onde está todas as coisas que ele fez, porque foi ele mesmo que fez. E isso quando ele tem certa frequência de como é que fala, de desenvolvimento ali, né? Tipo, ele não fica muito tempo fora do projeto. Mas se ele sair por muito tempo ou entrar um outro programador, ele ainda vai precisar estudar o código, ele precisa ver como que foi feito, qual padrão foi usado, qual arquitetura, se teve alguma arquitetura, se teve algum pattern, quais foram usados. Então ele precisa ir ali estudando código. Se você faz um código que, tipo, por exemplo, aqui só tem user, não tem nem essa, pelo menos, né, para facilitar, não tem nem essa organização, tipo, você só pega lá e tá com um user em um shared da vida, sem nada, né, sem nenhuma organização. O cara vai ter que ficar entrando para saber o que é aquilo. Às vezes pode ter mais de um, né? Tipo, mudar só apenas uma coisinha e ficar meio confuso. Isso não é só para tipo modos ou coisa assim, é para tudo, sabe? Tipo, tente sempre colocar a nomeação correta, tipo, que fique claro o que se trata. Só de bater o olho aqui você sabe do que se trata. Isso é muito importante. Bom, a nossa entidade de usuário vai ter um ID. Também ela vai ter name. Eu vou fazer assim que eu quero mostrar um negócio. First name, last name. E também vai ter uma foto e eu acho que é o suficiente. E um e-mail também, né? Vou colocar aqui um e-mail. E um e-mail. Beleza? Tá aqui essa nossa entidade. Ela deve ser dessa forma que tá aqui, ó. Agora, é importante deixar claro que
você pode criar aqui regras relacionadas com a própria entidade. Você pode fazer aqui regras de negócio, né? Criar métodos aqui dentro, porém esses métodos devem apenas ser responsável pela própria entidade. Ele deve alterar coisas da própria entidade, não depender de nada externo, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero pegar o nome completo. Então eu poderia vir aqui e fazer aqui, ó, string get full name, por exemplo. E aqui eu dou um return first name last name. Pronto, ó. Eu posso fazer esse tipo de regra aqui. Eu também posso alterar coisas aqui dentro da minha própria entidade, né? Calcular algo, setar alguma lógica, algum tipo de coisa assim. Então, mas isso não pode depender de nada externo. Tem que ser só coisas da própria entidade. Tem que estar relacionado com essa entidade. E tem que ser algo que vai ser usado, é padrão dessa entidade, sabe? Então, tipo, isso é importante deixar claro também. Vamos deixar aqui o nosso método. Beleza. Outra coisa, vocês podem também criar uma outra entidade e referenciar ela aqui dentro, né? Tipo, sei lá, se tivesse uma aqui, categoria. Category Entity, você poderia chamar ela aqui dentro também. Vou fazer referência a ela. Bom, feito isto, vamos com nossas entidades. Agora vamos criar um caso de uso. Vou fechar aqui. Aqui no domain nós vamos criar uma nova pasta chamada user cases. E agora nós vamos criar a ação. Qual vai ser a ação? A ação vai ser a seguinte: get users. Vamos chamar de get users nessa ação. Não vou colocar all users, porque se tiver algum tipo de query, né, na hora de fazer a consulta, query, nós iremos colocar no nome. Então, tipo, get users by id, get users by name, get users by, sei lá, first name, tanto faz. Então, vamos deixar dessa forma aqui. Criamos. Opa, peraí, era para ter criado uma pasta. Não. Get users. Agora, nós vamos criar um arquivo chamado get users use case. Aqui nós vamos ter o contrato igual do repository. Então, já preste atenção como é que é feito esse contrato, porque a do repository vai ser da mesma forma. Então vamos lá. Você vai colocar abstract class, que é orientação a objeto. Então se você está por fora da orientação a objeto, é bom dar uma olhada. Se eu não me engano, tem vídeo nosso aqui também falando sobre classes abstratas, inclusive. Até sobre alguns conceitos do Solid que a gente usa classes abstratas. Beleza? Então, se você não sabe ainda o que é isso, dá uma olhadinha lá. Então, coloquei aqui abstract class, a gente vai colocar get users use case. Aí o que eu falei lá da definição de métodos que a gente vai mostrar, que a gente vai só definir aqui, né? A gente não vai implementar. Da seguinte forma. Eu não vou usar aqui, nessa nossa aula, nenhum tipo de package externo, né? Tipo o Waiter, né? Que algumas pessoas usam. Eu vou deixar cruzão mesmo, qualquer coisa é até legal que a gente pode ir mudando, né? Mas o ideal é você planejar isso antes de começar a desenvolver, né? A ideia é fazer isso para qualquer projeto, nem só no Clear. Tipo, você vai fazer um projeto, já pensa, o que eu vou usar? Qual gerenciador de estado? Qual utilitário será útil para mim? Por exemplo, o Dartz lá na Equator, tem muita gente que usa. Tem gente que usa em todo canto, tornando até o projeto totalmente acoplado, dependente do Dartz. Se der, tem gente que fala de tal package que se dá problema vai ser morre de mexer, mas tem gente que também usa outros e faz a mesma coisa, acopla tudo num package só. Então isso é meio complexo. Bom, no nosso caso a gente vai deixar secão mesmo. Vamos chamar aqui, ó, feature list
A gente vai retornar uma lista de user entity. Isso aqui é ruim fazer dessa forma para quando vem tipo um erro e você quer mostrar mensagem de erro, tipo, por exemplo, do seu API, né, tipo API client lá, você tá usando um DIL, um HTTP, um GET Connect e você quer trazer a mensagem de erro para mostrar na view. Dessa forma aqui, não tem como você fazer isso. Só teria como se você chamar as coisas da view aqui nessas camadas. Mas isso não é legal fazer isso, tá errado, tá violando o princípio. Então, o ponto negativo é esse. Porém, vamos até fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, ó, pra ficar mais legal. Aqui na lib eu vou... Deixa eu ver aqui, eu vou criar uma pastinha chamada shared. Eu vou chamar ela de... Vou chamar aqui de models. E também vou chamar de... default response model. Depois a gente muda isso aqui, só que eu vou deixar aqui por enquanto. A gente pode mudar o nome, pode mudar as coisas. Vamos fazer isso aqui, ó. Ele vai receber um source, melhor do que a gente fazer seco, né? A gente pode pedir aqui também um tipo, então vou colocar aqui, ó, t. Aqui também vou colocar t, pode ser nulo, data. Isso aqui é legal pra fazer tipo esse tipo de coisa aqui, ó, list, pra fazer uma tipagem dessa forma. Aí quando você acessa uma lista, ele mostra que o conteúdo dela é do tipo user entity. Isso aqui é bem legal você fazer. E aqui eu vou colocar um string message. Independente se é erro ou não, vai trazer aqui um message. Beleza, feito isso. Isso aqui eu vou deixar sem ser required. Vou colocar aqui uma string vazia. Pronto. Vamos fazer dessa forma por enquanto. Depois a gente pode alterar isso aqui. Ó, vou deixar assim. Aqui eu vou tirar. Peraí que eu pulei errado. Default response model. Vou colocar isso aqui. Beleza. Agora nós vamos usar o callable method, que é esse call aqui, ó. Esse call aqui, ele é interessante. Nesse caso aqui, ele é interessante porque você não precisa chamar, por exemplo, instanciar o seu user case, por exemplo, e depois chamar ponto .call. Você não precisa fazer isso. Você pode apenas já chamar diretamente a sua variável, né? Como eu vou mostrar, é como se fosse uma função. Você chama uma função. É bem interessante usar ele. Vamos lá. Feito aqui, ó, o nosso contrato. Agora nós iremos implementar de fato a nossa classe. Então, get users, user case. E aqui no final a gente vai colocar impl. Então a gente coloca só imp. Eu pessoalmente gosto de impl. Beleza, aqui nós vamos fazer uma classe normal agora, get users, user case, impl. Agora nós vamos implementar a nossa get user case. E aqui ó, ele já dá um erro mostrando que a gente precisa implementar sobrescrever um método. A gente chama ele aqui. Beleza. Eu vou chamar aqui o fix imports. Isso aqui é uma extensão fix dart import, é o nome dela. Se vocês quiserem baixar, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida de alguma outra extensão que eu estou usando aqui que eu não mostrei, vocês podem comentar também. Mas essa aqui é dart port. Essa aqui, ó. É bem legal de usar ela. Ela corrige suas importações. Beleza. Feito nosso user case aqui, por enquanto ele não está fazendo nada, né? Porém, a gente vai precisar que ele chame algo externo, né? No caso vai ser o nosso repository, para fazer do repository levar para outra camada, de outra camada para fazer a requisição. Então, deixa eu fechar nossa identidade, vou fechar esse outro arquivo também, vamos deixar ele aqui assim mesmo. Vamos fechar aqui por enquanto e vamos criar nosso repository.
Então, nova pasta, repositories. Aqui, ó, só o arquivo mesmo, get users repository. Aqui é a mesma coisa lá que eu falei, ó, abstract class get users repository. Aqui também, ó, feature, default response, list, use entity, call e fechou. Beleza? Nós vamos pegar e colocar esse contrato aqui no nosso user case. E aqui entra uma coisa legal. Eu vou chamar ele de get users repository. Vou colocar como privado também. Importar ele aqui e chamar o construtor. Aqui tem algo interessante de se notar, que é o seguinte: como nós temos uma abstração do nosso repository, como nós temos um contrato do nosso repository, eu posso criar várias implementações para o meu user repository e injetar na nossa user case, e eu não vou precisar ficar mudando a tipagem, né, aqui. Então, tipo, em um lugar por fora, quando eu for usar o nosso user case, eu posso colocar mais de uma implementação desse mesmo repository. O importante é que todo o repository que eu querer usar aqui dentro precisa obrigatoriamente implementar todos os métodos que tiverem no meu contrato. Então, deixa eu fixar aqui também. Então isso é bem legal, porque dependendo do seu repository, né, dependendo como está a sua aplicação, quão grande ela está, isso aqui pode ajudar bastante. É como a gente falou na hora da introdução, muita coisa aqui você fala olhando assim, você vai falando, nossa, para que tudo isso? Meu Deus, não há necessidade nenhuma. E realmente, se você só está trabalhando com um projeto pequeno, se você está usando organizado pelo menos sua arquitetura ali, né, sua, sei lá, tipo, mesmo que você use um MVC da vida, mas se você está usando tudo organizadinho, os patterns separados, código legível, se você faz um bom trabalho como programador, no sentido só de programadores, para programadores, né, tipo de um outro vir entender bem seu código, você mesmo fazer um código que é multinível, fazer um código legal. Então, esse tipo de coisa pode até parecer que não é muito relevante. Só que, em certo momento, na sua evolução, em algum momento aí, quando você precisar desenvolver um projeto, e aí você vai ver que realmente isso aqui vai começar a fazer sentido. Então, você vai começar a falar, nossa, mano, isso aqui tá ruim demais, tá... ou então você já fez o projeto todo e precisa mexer em um monte de coisa, fazer manutenção, fazer alguma coisa, mexer em outra coisa. Aí você começa a voltar ali e ver que tá ruim de mexer. Aí você fala, será que não tem como fazer melhor? E aí você vai lembrar da arquitetura limpa. Por isso é importante você pelo menos saber, entender pelo menos o conceito. Pelo menos dá uma olhadinha, assista nos vídeos mesmo, só pra ficar por dentro. Dá uma implementada, né? Tipo, faz um teste. Só pra ficar por dentro dele. Pra quando acontecer de você se encontrar em uma situação... Deixa eu passar o carro aqui. Quando você se encontrar em uma situação que tá complicada, que você precisa de alguma solução, aí se você já passou por esse conceito aqui, por esse estudo, então pode ser que você tenha aquele estralo aí. Eu posso usar aquilo lá, eu posso usar aquele conceito. Beleza? Então, isso é importante. Então, beleza. Essa é a nossa domain. Aqui, deixa eu só tirar esse troll aqui, né? Aqui é bem simples, a gente só vai colocar aqui, ó, async, né? Porque é um feature. Aqui a gente vai colocar um await get users. E aqui entra o que eu falei lá do Caliban, né? Desse método aqui, ó. Eu não preciso fazer repository.call, mesmo que ele não dê erro, ó. Eu já posso vir aqui e chamar assim, ó. Desse jeito igual eu chamo um método. É bem legal até isso aqui. É claro que isso aqui não é uma obrigação. Se você achou isso aqui esquisito, você pode vir aqui e colocar o nome que você quiser. Aqui também, você pode pôr o nome que você quiser, tanto faz. Desde que seja legível, né, entendível.
tá? Ótimo. Então, beleza. É isso. Entidades representam um objeto da vida real. Representa coisas do seu projeto essenciais, né? Coisas que fazem parte do seu projeto, que é importante que você defina eles, isso aqui antes. Já tem isso aqui bem claro no seu projeto. As entidades. Quais serão as entidades? E elas devem ser puras. No caso, pura significa de não ter nenhuma ação. Eu vou dar um exemplo. To map, from JSON. To JSON não entra aqui. Esse tipo de coisa. Você pode criar alguns métodos relacionados com os seus atributos, né, da própria entidade para setar alguma lógica, né, para fazer algum tipo de lógica, para calcular alguma coisa aqui, tipo um IMC. O seu user vai ter lá altura e peso também, né, se eu não me engano. E aí, se você quiser fazer um métodozinho para calcular o IMC, você pode fazer aqui dentro também. Porém, se você quer usar algum package, alguma coisa, vai ser fora, não vai ser aqui. Isso aí você vai ver nas próximas aulas. Beleza? Repositories. Repositories são apenas contratos, classes abstratas. Você não vai ter implementação aqui na domain. Isso vai ser uma pasta mais externa. E os user cases, que é nossas ações, vai ter a implementação e também vai ter o contrato. Eu fiz por pasta assim porque eu acho que fica bem mais organizado, mas você pode fazer soltos também, sei lá. Eu acredito que tem gente que faz até assim, pega esse contrato e joga aqui dentro mesmo da implementação, né? Deixa aqui em cima. Também é opcional. Você faz do jeito que você achar melhor, né, para o seu projeto, sua equipe. Eu gosto também de fazer separado assim, né? Tudo em um arquivo, mas fica opcional. É legal colocar no mesmo arquivo quando você está numa tela lá, tipo em um outro canto, e você quer, sabe, aquele Ctrl clique, assim, ó, para tipo ele fazer isso. Quando você faz isso no método, se você está com uma abstração e na implementação, ele vai entrar na abstração, então ele vai vir assim, ó, para cá. Não vai vir para sua implementação. Isso aqui pode ser um pouquinho chato, né? Você vai ter que vir aqui e aí, não é aqui, mano, tem que vir em outro canto, sabe? Então, tirando isso, é bem tranquilo. Mas tem outras formas de se fazer isso, né? Se você quer buscar algum método, dá um Ctrl Shift F aqui, ó, e busca. Ou até mesmo Ctrl Shift P, apaga aqui e busca o que você quiser. Bom, é isso, né? Nossos user cases são ações. Isso é muito importante, gente. São ações. Isso aqui é como se fosse um método para cada ação. Você não cria um método para fazer login dentro de uma classe. É quase a mesma coisa. A diferença é que a classe em si é responsável por fazer login, não o método dela. Não é tipo um método que chama login. No caso, tem um método que é precisa ter um método, né, para fazer a implementação do seu código. Mas a ação está no nome da classe em si. Saca? Então, get user, get users, save users, delete users, get product, tudo isso daí são ações e essas ações são seus user cases. Beleza, gente? E todo user case pede um repository, a implementação de um repository, e o repository será responsável por chamar nossa camada external, né, do nosso, onde vai ter nosso data source, a implementação dele. Bom, é isso, gente. Eu acho que acredito que já está o suficiente. Lembrando que esse shared aqui a gente pode mudar no decorrer das aulas. Eu acredito que a gente vai mudar, porque acho que não é muito legal deixar dessa forma que eu fiz aqui por enquanto. Mas é só para não ficar secão mesmo ali no nosso return. Então, é isso, gente. A nossa domain está pronta. Aguardo vocês até a próxima aula. E espero que estejam gostando.